friend. Everson here more one time. Good afternoon. Olá, pessoal. Everson aqui mais uma vez. Boa tarde. First of all, I need to say thank you a lot, everybody, for watching this video and watching the previous videos. Primeiro de tudo, muito obrigado, pessoal, por estarem assistindo esse vídeo e por terem assistido os vídeos anteriores. I'm gonna share my job for you, então eu vou compartilhar meu trabalho com vocês. Let me to introduce myself, me deixe só me apresentar para vocês. So, if you would like to learn about the English language, please contact me. This is my name, Everson Souza. Por favor, entre em contato comigo, aqui é o meu nome, né? Everson Souza. Here is my number. Aqui é o meu número. If you want to send a message by the email, here is my email address. Se você quer mandar uma mensagem via e-mail para mim, aqui é o meu endereço de e-mail. Please follow my English channel e, por favor, sigam o meu canal. Thank a lot, everybody, for subscribing my channel and give me like in the videos, something like that. Thank a lot. Muito obrigado, pessoal, por se inscreverem no meu canal, darem like nos meus vídeos, algo do tipo. Muito obrigado mesmo. So, my friend, before to start the new class, então, pessoal, antes de começar a nova aula, if you want to put in the chat what you prefer, se você quiser colocar no chat, nas mensagens, o que você prefere. In my first videos, I recorded with the simultaneous translation. Nos meus primeiros vídeos, eu gravei com tradução simultânea. And when I speak in English, I translate the sentence in real time. Quando eu falava as frases em inglês, eu traduzia em tempo real. And my last video, e o meu último vídeo, I recorded in the traditional way. Eu gravei da maneira tradicional. So, my friend, let's go now to start the class. Então, pessoal, vamos agora para a aula. And the second slide, e no segundo slide. So, as I said previously, this class, I'm gonna record with the traditional way. Essa aula, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer de uma maneira mais tradicional. Without translation, sem a tradução. Então, pessoal, essa aula será uma aula sobre curiosidades do inglês. O que seriam essas curiosidades do inglês? Algumas palavras, a mesma maneira de se escrever, porém com significados distintos, significados diferentes, né? Em inglês a gente fala English curiosities. Se você quer falar de uma maneira mais britânica, com sotaque britânico. Se você quer falar com sotaque americano, você vai falar English curiosities. Vamos lá, então, para nosso próximo slide. Começando, pessoal, uma palavra aqui bem interessante da gente aprender. What means the word one? O que significa a palavra one? A primeira coisa, quando a gente ouve a palavra one, que vem em nossa mente, é o número one. One can be a number. One pode ser um número, tá? Pode ser um número, como a gente pode ver aqui nesse vídeo aqui, ó. We are number one. Oh. We are number one. Nós somos número um. Qual que seria um outro significado que poderia ter a palavra one? Vamos ver aqui. What means the word one? O que seria a palavra one? Nesse caso aqui, a gente pode ver one como um substantivo. Are used to avoid repeating a noun that has already been mentioned. São usados para evitar a repetição de um substantivo já mencionado. Vamos ver aqui o vídeo para esclarecer melhor a explicação. Ó. I know, like there's a black one. Black one.
Então, o que foi que o garotinho falou com a senhora? I know, I think there is a black one. Então, o one, nesse contexto, significa o quê? Que no vídeo tinham vários animais, ele imagina que entre os animais tem um animal com a cor preta. Ou seja, ao invés de ele ficar falando o substantivo tem um animal com a cor preta, ele apenas falou I think there is a black one. Ou seja, tem mais um animal com a cor preta, né? Ele não utiliza o nome animal, só black one. Então, você utiliza a palavra one dentro desse contexto para não ficar repetindo o substantivo. Tem um animal com a cor tal. Só simples. E there is a black one. Então, vamos lá para o próximo slide para conhecer a nova palavra, que significa a palavra like. A maioria dos alunos, quando começam a estudar inglês, uma das palavras mais usadas no vocabulário seria a palavra like. E o significado dela é gostar, né? Gostar de. Like as a verb. Então, like como um verbo, né? Que significa o verbo gostar. É uma palavra muito usada por ser bem usual em muitas frases. Então. E aqui tem mais um vídeo. Ou seja, o que que fala aqui nesse vídeo? Fala, I don't like this crazy wake up. Ou seja, eu não gosto disso, Chrissy. Acorda. Ou seja, o like no sentido de gostar. Esse é o primeiro sentido da palavra like. Qual que seria um outro sentido que poderia ter a palavra like? Vamos lá para o slide número 6. Ó. What means the word like? O que seria a palavra like, né? Nesse contexto, né? Então, a palavra like ela pode ser usada numa situação de comparação. Like, we can use like to make comparisons. Ou seja, podemos usar o like para fazer comparações, tá? Então, para ilustrar a explicação, vamos ver esse vídeo aqui embaixo, ó. Life was like a box of chocolates. Falou nesse vídeo. Life was like a box of chocolates. Ou seja, a vida era como uma caixa de chocolates. Então, like, nesse tipo de situação, ele é usado para fazer uma comparação. Então, a vida era como uma caixa de chocolates, tá? Uma observação a ser feita nessa questão da comparação é que para fazer comparação também existe o as. As. Ele também serve para fazer comparações. Qual que seria a diferença do like e o as, no sentido de fazer comparação? O as pode ser usado para fazer comparações também. As numa situação mais realista, no sentido mais literal, né? E o like no sentido mais figurado, no sentido mais genérico como aqui nesse exemplo. Life was like a box of chocolates, ou seja, a vida era como uma caixa de chocolates, né? Você vê que é um sentido figurado. Não tem como uma vida, né, ser como uma caixa de chocolates, é um sentido figurado. Em muitas situações de conversações, quando você vai ver um vídeo, uma entrevista na televisão, você vai ver muitas vezes pessoal falando like, 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 na maioria das vezes. É uma maneira mais cômoda de você usar o like, porque você sabe que o risco de erro é muito menor, né? Já que o like é usado de uma maneira mais genérica e o as é mais específico, é no sentido mais literal, né? Então vamos lá para o sétimo slide. A palavra também é muito boa. What means the word daily? Você quer falar com sotaque britânico, você fala date. Nos Estados Unidos eles falam daily. Daily to talk about dailies, talk about time and talk about the calendar. Ou seja,
Você pode usar a palavra date para falar sobre data, para falar sobre tempo e também para falar sobre o calendário. Vamos ver o vídeo aqui embaixo para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Real birthday date 1. Real birthday date 1. Data real do aniversário, dia 1º. Bem simples, né? Nessa situação, você usa a palavra em inglês date para se referir à data, a uma data comemorativa, algo relacionado ao tempo, né? Algo relacionado ao calendário. E vocês vão ficar impressionados porque date significa, numa outra situação, what means the word date. A palavra date você vai usar, talk about dating, going on a date, dates the fruit. Ou seja, dentro dessa situação, você vai usar a palavra date para falar sobre namoro, encontro ou uma fruta em específico, a fruta tâmara. Também você usa a palavra date em inglês, ok? Então, encontro sempre quando é no sentido de um relacionamento, tá? Se for encontro num sentido geral, você vai usar a palavra meeting, que é uma reunião, tá? Então, vamos ver o vídeo aqui abaixo para confirmar o que a gente falou sobre a palavra dating. The doorbell captured how every date this couple. Então, o que é que falou aqui nesse vídeo? The doorbell captured, however, dates this couple. A campainha capturou como todos os encontros desse casal, tananana, né? Então, e é também aqui uma observação para a palavra doorbell. O que significa a palavra doorbell? Então, door é porta, né? E bell significa sino. Então, uma porta com sino é a campainha. A campainha capturou como todos os encontros desse casal aconteciam, tá? No slide número 9, a gente também tem uma palavrinha bem interessante aqui, que seria a palavra can. What means the word can? The word can is the verb, é um verbo, né? Is the verb poder. Used to talk about ability, permission, skill. Né? A palavra can é um verbo, ele é o verbo poder, e ele é usado para falar sobre capacidade, a permissão e a habilidade. Então, ele é um verbo bastante usado no inglês com esse significado. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui embaixo para ilustrar melhor a explicação, né? Hello, can I help you? Muito usada, né? Essa frase, muito usada. Hello, can I help you? Olá, eu posso ajudar você, né? Então, o can, ele é usado nesse contexto para pedir permissão. Olá, eu posso te ajudar? Né? Muito interessante também, porque você pode usar a palavra can para se referir a... Então, what means the word can in this context? Nesse contexto, in this situation, nessa situação, né? Can as a noun, that means lata, tá? Can como um substantivo que significa lata. Você também pode usar a palavra can para se referir à lata, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. When you open the can, Ele falou, when you open the can, quando você abre a lata, né? Então, muito simples a explicação, né? A palavra can, muito usada no inglês. Geralmente é usada para se pedir permissão, para falar sobre habilidade, né? Mas, nesse contexto aqui, can significa
lata, tá ok? Muito interessante, né? Para não ficar o vídeo muito longo, eu coloquei um último slide aqui com algumas palavras que são bem usadas também e tem mais de um significado. A gente vê também essa palavra to, tá? T e dois Os, né? Que significa também, no sentido informal, né? Para você falar no sentido informal. I like pizza too. Eu gosto de pizza também, tá? Em outras situações, você pode utilizar o also, que significa também de uma maneira um pouco mais formal, tá? E existe também o to, que tem a mesma grafia do to, que ele é utilizado para intensificar ou enfatizar algumas frases ou sentenças, tá? He drives too fast. Ele dirige muito rápido. Ou seja, esse to aqui é para intensificar, né? Para dar uma intensidade ao que você está falando, para enfatizar o que você está falando. Se fosse só he drives fast, seria ele dirige rápido, mas como é he drives too fast, então ele dirige muito rápido, tá? E por último, não esquecendo, né? Palavrinha que ela é um coringa dentro da língua inglesa, né? Seria a palavra play. A palavra play. Que ela tem vários significados, mas os significados mais usados são jogar, brincar e tocar, tá? Então, na frase I play soccer, tá? Se você está nos Estados Unidos, você vai falar I play soccer. Se estiver na Inglaterra, utilizando o inglês britânico, você vai falar I play football. I play football, tá? Play também significa brincar. No exemplo aqui embaixo, I can play with my son. Eu posso brincar com meu filho. E o último exemplo aqui, tá? Da palavra play no sentido de tocar, tá? I can play guitar. Eu sei tocar guitarra. Então, pessoal, esse é o último slide. Mais uma vez, agradecendo bastante por vocês estarem acompanhando sempre o meu canal. Por favor, divulguem bastante. Se você precisar, de alguma aula de reforço na sua escola, para alguma atividade em inglês, ou entender um pouco mais sobre a língua inglesa, por favor, como falei no início da aula, entre em contato comigo, tá? Everson Souza, mais conhecido por Gui. Obrigado mesmo, tá? Tenham uma ótima semana, tudo de bom. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. See you later. See you the next class, people. Thank you a lot for watching this video. Thank you so much.